Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Isabela. Estamos aqui no nosso primeiro vídeo no canal, em que eu estarei me apresentando e falando a respeito do objetivo pelo qual eu criei esse canal, tá? A gente vai estar falando também sobre o que vai ser abordado aqui, certo? Então, como eu falei, eu sou acadêmica de fisioterapia e resolvi criar esse canal a fim de viabilizar um pouco de conhecimento, de compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, tá? E enriquecer isso, porque quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente tem domínio sobre ele, certo? Então esse é o meu objetivo é fazer com que vocês entendam de uma forma facilitada a anatomia, tá bem? E o que será abordado aqui nesse canal? Nós iremos inicialmente falar sobre o processo de formação dos tecidos, para depois ir compreender as grandes estruturas. Motivo. Pessoal, não tem como a gente pegar uma estrutura grande e dizer assim, vou estudar, por exemplo, sistema digestório. Pegar essa estrutura aí e estudar a fisiologia, dar uma de dois, estudar a fisiologia sem compreender todo o aspecto anatômico. Você pode até entender a fisiologia desse sistema, mas você vai ter dificuldade para compreender, porque não tem como pular degrau assim, sabe? A gente tem que subir degrauzinho por degrau para poder compreender toda essa estrutura, toda essa organização do corpo humano, tá bem? E foi pensando nisso que eu objetivei tá passando esse conhecimento para vocês. Então, a anatomia, ela é uma disciplina muito complicada, de uma certa forma. Porém, não é um bicho de sete cabeças. Se a gente soubesse organizar, a gente consegue compreender. E foi isso que eu fiz. Eu organizei por etapas o nosso aprendizado, tá? Inicialmente, a gente vai entender o conceito básico. Nós sabemos que a anatomia, ela é o estudo do corpo humano e de suas estruturas, certo? Então, a gente vai começar do zero. Onde é o zero? Onde fica o zero nessa história? O zero fica lá na formação do tecido, tá? Como a gente vai compreender o tecido se a gente não compreende as estruturas que o compõem? Foi pensando nisso que essas aulas serão dispostas dessa seguinte forma. Nós iremos falar sobre o processo de formação dos tecidos e depois nós iremos falar sobre os tecidos que, assim, no nosso corpo nós temos 4 tipos básicos de tecido. A gente vai estar falando sobre cada um deles aprofundadamente, tá bom? Pra gente tá falando posteriormente sobre os sistemas. Então, a gente vai começar estudando do micro pro macro, tá? A gente vai estudar a menor estruturazinha para estudar a estrutura maior. Por exemplo, a gente vai estudar a nível celular para depois compreender aí a estrutura como um todo, tá? É claro que a gente não vai aprofundar tanto em citologia para estar falando sobre o estudo da célula, não nesse sentido. A gente vai falar já diretamente sobre a estruturação celular para a formação do tecido. Você provavelmente não entendeu, ou se entendeu, ok, tranquilo. Mas na próxima aula, na verdade essa não é uma aula, então, enfim. Na primeira aula que será disposta aqui, eu vou estar falando a respeito desse processo. Na verdade, eu só estou me antecipando e falando para vocês o que será discutido. Então, certo, só recapitulando, a gente vai falar sobre processo de formação básica dos tecidos, os tipos básicos de tecido, para depois ir aprofundar e falar sobre os sistemas, que vai lá o sistema tegumentar, sistema locomotor, reprodutor e todos os sistemas que compõem o nosso corpo, tá? E é importante que vocês... Gente, desculpa, porque veio barulho aqui. Que vocês vejam o próximo vídeo, né, que vai ser a nossa primeira aula, para depois assistir as outras aulas, tá bom? Porque, como eu disse, é um conhecimento construtivo, ou seja, a gente vai começar ali do zero para poder ter uma base boa de conhecimento. Então é isso, pessoal. Nós iremos encerrar agora. Já falei sobre o nosso conteúdo programático, o que será discutido aqui, qual é o objetivo disso tudo. E assim, só para refrisar um pouco, o nosso objetivo é aprender, é conhecer, tá? Nós precisamos ter essa base de conhecimento, principalmente nós que estamos aí nos inserindo na área da saúde.
A gente tem essa percepção de que vamos cuidar de vidas. E para isso a gente precisa ter conhecimento. Não tem essa. Sem conhecimento não tem como alcançar os nossos objetivos. Então estudem, se esforcem. Não é fácil de fato, mas nós conseguiremos com muito esforço, claro, e dedicação. Mas sabemos que é necessário. Todo o processo é necessário para chegar no resultado. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem das aulas que serão dispostas aqui, que de fato contribuam com o conhecimento de vocês, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação do canal e eu espero que isso tenha, de uma certa forma, instigado vocês a estudarem mais um pouco. E é isso. Próximo vídeo, primeira aula, tá bem? Não percam. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.